Canal Bom de Língua. Curta, compartilhe, inscreva-se. Fala, Bom de Língua! Eu sou o Sandra Taliba e no vídeo de hoje a gente vai analisar a anatomia das palavras, como elas são formadas, o que cada pedaço delas quer dizer, como elas se agrupam ou se diferenciam. Ou seja, hoje vai ser um vídeo daqueles, do jeito que eu gosto. E como esse assunto é bastante extenso, eu vou dividir o conteúdo em dois vídeos, um para os nomes e um para os verbos. Então, para começar, eu quero que você analise a palavra famosíssimas. Olha bem para ela e me diz tudo o que ela tem a dizer. Eu tenho certeza que você sabe o que essa palavra significa. Ela indica que alguns elementos do gênero feminino são extremamente conhecidos, certo? Mas como a gente sabe disso tudo? O que indica que não é um elemento masculino, que é mais de um elemento? Como a gente sabe o grau, a intensidade? Como a gente sabe que não é o nome de alguém ou alguma coisa? E, mais importante, como a gente não sabe se é uma pessoa ou uma coisa? Olha quanta informação uma única palavra pode passar ou não para a gente. Para determinar cada uma dessas fontes de informação, a gente precisa quebrar a palavra famosíssimas em partes menores. A primeira maneira que a gente sabe como fazer isso, como separar pedaços dela, é separar as sílabas. Então, a gente tem fa, mo, zi, si e mais. Mas as sílabas só indicam a estrutura fonética das nossas palavras, a maneira como a gente produz os sons em conjunto. Na prática, elas servem basicamente para quando a gente precisa interromper uma palavra no fim de uma linha. Elas, de fato, não nos dizem nada sobre o significado da palavra, sobre o que a palavra quer dizer. Para a gente conseguir essas informações, em vez de separar as sílabas, a gente precisa dividir as palavras em morfemas. Os morfemas são as menores partes com o significado das palavras, ou seja, os menores pedaços que trazem alguma informação diferente para as palavras. Entre os morfemas, o mais importante, o principal, vai ser o radical. Ele é a base da palavra e o elemento que carrega sua ideia principal e que define sua família. Por exemplo, as palavras casa, casebre, casarão e casinha apresentam um pedaço em comum, o cas. Ele é o radical. É ele quem indica o sentido de lar, de abrigo, de lugar para morar. Logo, essas palavras são da mesma família. Nem toda palavra que apresenta o radical cas vai ser da mesma família. O que importa é a ideia, não as letras. Caso, por exemplo, por mais que tenha o mesmo radical, não tem qualquer ligação com a ideia de abrigo. A partir do radical, a gente consegue identificar a primeira palavra, a que dá origem à família. Essa a gente chama de primitiva. É a partir dela que as outras palavras, chamadas de derivadas, vão se formar. Mas como a gente consegue identificar isso? Pela própria estrutura da palavra. A palavra primitiva vai ser formada ou só pelo radical, como é o caso de mar, ou pelo radical e mais uma letra, que a gente chama de vogal temática. Esse é o caso da palavra casa. Ela tem o radical cas e a vogal temática a. Nesse vídeo, como a gente não está falando de verbos, todas as vogais temáticas serão nominais. Quando a gente junta o radical com a vogal temática, a gente tem o tema. Palavras que não apresentam vogal temática são chamadas de atemáticas, ou seja, não tem tema. As vogais temáticas nominais se restringem ao A, o E e o O, e não podem ser tônicas, ou seja, a última sílaba não pode ser a mais forte da palavra. Assim sendo, no grupo de palavras que eu dei como exemplo, casa é a palavra primitiva, a que vai dar origem a todas as outras. Ok? É importante saber que, embora seja comum o radical se manter intacto entre todas as palavras da família, pode acontecer de rolar alguma alteração por causa dos fonemas, já que o mais importante é que seu som, sua pronúncia, seja mantido. Como acontece com as palavras rico e riqueza, onde o QU repete o fonema do C no radical. Feliz e felicidade, fugir e fujão, entre muitas outras. O importante, no geral, é manter as pronúncias iguais. Voltando para a nossa palavra famosíssimas, qual você acha que vai ser a palavra primitiva, a que deu origem a ela? Se você pensou em fama, você acertou. Fama é o nome do conceito de quem é conhecido publicamente por algum motivo.
A palavra fama em si não traz juízo de bom ou mal, de certo ou errado. Ela é formada pelo radical fam e a vogal temática a. A partir dessa palavra, eu posso criar outras. Para isso, eu vou usar pedaços que vão trazer uma informação nova, sem mudar a informação básica da palavra. Esses pedaços são chamados de afixos, porque vão ser fixados na palavra primitiva. Quando o afixo é colocado antes da palavra, ele é chamado de prefixo. Quando é colocado depois da palavra, é chamado de sufixo. Os prefixos, no geral, atribuem um novo significado para as palavras. Já os sufixos costumam alterar sua classe gramatical. A palavra feliz, por exemplo, pode gerar as derivadas infeliz, felizmente e infelizmente. Infeliz recebeu o prefixo in, que significa não. Felizmente recebeu o sufixo mente, que cria um advérbio. E infelizmente combinou os dois morfemas. É possível acumular prefixos, o que é menos comum, e sufixos, o que acontece com mais frequência. A palavra recompor, por exemplo, tem como radical por, acompanhado dos prefixos com, que no geral significa juntar, e re, que significa de novo. Já a palavra instantaneamente tem o radical instante, acompanhado dos sufixos ânio, que formam um adjetivo, e mente, que formam um advérbio. O uso do a antes do segundo sufixo é uma adequação comum em nosso idioma. Assim, despreocupadamente vai ter como estrutura os prefixos des e pre, o radical ocupe, a vogal temática a, o sufixo do, o variante a e o sufixo mente. Além dos afixos, as palavras primitivas podem receber desinências, que são morfemas usados para flexionar as palavras em gênero e número. Com relação ao número, não tem muito mistério. Como o número natural das palavras é o singular, não existe desinência de número singular. Então, quando a gente quiser flexionar uma palavra para o plural, a gente vai usar a desinência de número s. Então, casa vira casas. Agora, com relação ao gênero, rola uma discordância entre os gramáticos. Alguns, seguindo a mesma lógica do plural, afirmam que não existe desinência de gênero masculino, só a desinência de gênero feminino a. Então, gato seria formada pelo radical e pela vogal temática, enquanto gata seria formada pelo radical e pela desinência de gênero feminino a. Outros afirmam que em palavras que apresentam os dois gêneros, o o seria a desinência de gênero masculino. Então, caso e casa, que não são flexões da mesma palavra, seriam formadas por radical e vogal temática, enquanto pato e pata seriam formados por radical e desinência de gênero, masculino na primeira e feminino na segunda. Eu, particularmente, concordo com o primeiro grupo. É mais lógico para mim, mais consistente com a estrutura do português. Mas é só a minha visão sobre o assunto, não a regra. Aqui ainda cabem algumas observações. Algumas palavras só vão mostrar sua vogal temática no plural, principalmente as terminadas em R, como mar e cor, que recebem o E antes da desinência de plural. Algumas palavras flexionam para o feminino sem usar desinência, como imperatriz e princesa. Algumas palavras só têm plural, como óculos e férias. Algumas palavras vão ter vogais e consoantes de ligação, que servem para ajudar na pronúncia das palavras, como cafezinho, que tem o Z como consoante de ligação, e gasômetro, que tem o primeiro O como vogal de ligação. Ah, e para mais regras de plural, tem um vídeo inteirinho sobre esse assunto. O link está na descrição ou no card. Então, voltando lá para a nossa palavra do começo. Como você dividiria os fonemas de famosíssimas? Pensa aí que eu vou te dar 5 segundos. Conseguiu? Será que está certo? Vamos ver. A gente tem o radical fam, o sufixo oso, que forma adjetivos, logo é uma qualidade e não um nome, o sufixo íssimo, que forma superlativos absolutos, ou seja, define a intensidade, a desinência de gênero feminino a, que indica, que é um elemento feminino, e a desinência de número plural s, que diz que é mais de um elemento. A gente só não consegue saber se é pessoa ou coisa, porque não tem nada na palavra que indique uma coisa ou outra. E tanto pessoas quanto coisas podem ser conhecidas publicamente. E aí, você acertou? Vamos tentar com outras palavras agora? Então, como sempre, pausa o vídeo para fazer e continua para ver a correção. Bora corrigir?
A primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar a palavra primitiva, a original. Se não tiver, provavelmente é a nossa própria palavra. Então, a primeira palavra, certeza, vem da palavra certo. Então, ela tem o radical cert e recebeu o sufixo esa, que forma substantivos abstratos. A segunda palavra, desfavorável, vem de favor. Então, ela tem o prefixo des, que significa deixar de, o radical favor, o a, que pode ser considerado uma vogal de ligação, e o sufixo vel, que forma adjetivos que indicam que pode ser feito. A palavra café é a própria primitiva. O e não pode ser vogal temática por ser tônico. Além disso, todas as palavras derivadas, como cafezal e cafeteira, repetem a palavra inteira. Então ela é toda o radical. Desintoxicante vem de tóxico. Então a gente tem dois prefixos, o des e o in, o radical toxic, o a, que também pode ser considerado uma vogal de ligação, e o sufixo int, que forma adjetivos ativos. Já a palavra temores, que vem de temor, mostra sua vogal temática no plural, o e, e recebe a desinência de número plural s. E a última, esperta, é uma flexão de esperto. Então tem o radical espert e a desinência de gênero feminino a. E aí, como você se saiu no exercício? Eu espero que tenha acertado tudo. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo e se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. Eu sou o Sandra Taliba e a gente se vê na próxima. Um abraço!